Fala pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje falaremos sobre logaritmo. Então, vamos lá. Dados os números reais positivos a e b, com a diferente de 1, se b é igual a elevado a c, então o expoente c chama-se logaritmo de b na base a. Ou seja, a partir desta definição, a gente consegue escrever que log de b na base a é igual a c. E a gente consegue transformar isto aqui para b é igual a elevado a c. Então, existe uma relação intrínseca entre exponencial e logaritmo, beleza? Então, vamos lá. Aqui, na fórmula de equivalência. Então, nessa equivalência, a gente tem o seguinte. Nesse caso, log de b na base a, é assim que a gente lê, é igual a c. Então, nesse nosso caso, c é o logaritmo, ou seja, é o resultado de log de b na base a é a base do logaritmo e b é o logaritmando. Quando a gente está na forma exponencial, a gente tem que b é a potência, ou seja, é o resultado, a é a base, percebam que a em ambos os casos é base, e c é o expoente, beleza? Então, a gente tem uma relação intrínseca entre função exponencial e logaritmo, beleza? Então, vamos lá. Alguns exemplos aqui. A gente tem log de 81 na base 3 é igual a 4. E isso a gente também consegue transformar para 3 elevado a 4 é igual a 81. Isso é verdadeiro, beleza? Log de 32 na base 1 meio igual a menos 5. É a mesma coisa que 1 meio elevado a menos 5 igual a 32. Um outro exemplo que a gente tem é log de 5 na base raiz de 5 é igual a 2. Então, a gente tem que raiz de 2, ou raiz de 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5. E, de fato, a gente sabe que é, né? E log de 1 na base 8 igual a 0 é a mesma coisa que 8 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Então, consequências da definição do logaritmo. Então, se a gente vai ter aqui algumas consequências da definição do logaritmo. A primeira delas vai ser log de 1 em qualquer base vai ser igual a 0. Ou seja, por quê? A elevado a 0 é igual a 1. Então, para qualquer base, se eu tiver log de 1 em qualquer base, qualquer, o resultado aqui vai ser 0. No segundo caso, log de a na base a é igual a 1. Ou seja, se a base é igual ao logaritmando, então o resultado aqui é 1. Então, se a gente tem, sei lá, log de 5 na base 5, o resultado é 1. Log de 8 na base 8, o resultado é 1. E assim por diante. Beleza? Vamos lá. A terceira consequência da definição. Log de a elevado a n na base a é igual a n. Então, a gente tem o seguinte. Como esse termo aqui vai para lá e aí vai ficar a elevado a n, então esse termo aqui tem que ser igual a ele, a elevado a n. Então, bem simples, né? Se a gente tem, então, log de 8 na base 8, esse 8 está elevado a 2, por exemplo, a gente vai ter que o resultado aqui é 2. Porque é como se a gente estivesse cortando isso aqui e sobra somente o expoente do logaritmando. Beleza? Aqui, quarta consequência da definição. A, ou seja, um termo que está elevado a log de n na base a. Então, percebam que aqui a base é igual à base do logaritmo que está lá no expoente. Então, aqui também é o mesmo esquema. É como se eu estivesse cortando e eu tenho que o meu resultado foi o que sobrou daqui. Então, por exemplo, 7 elevado a log de 2 na base 7, o resultado vai ser 2.
Beleza? E aqui a gente tem a justificativa de por que isso acontece. Então, se a gente tem log de n na base a igual a x, então é a mesma coisa que eu escrever a elevado a x é igual a n. Então, eu consigo substituir isso aqui e eu acho que o valor vai ser igual a n. Tranquilo? E essa última consequência nos diz o seguinte: log de x na base a igual a log de y na base a. Isso só vai acontecer se x e y forem iguais. Ou seja, eu não posso ter nunca algo do tipo log de 8 na base 3 igual a log de 9 na base 3. Isso só seria igual se esse termo fosse igual a esse termo. Então, quer dizer que os logs de um termo em determinada base, eles são únicos, eles têm valores únicos. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, para resolver, determine o valor de log de 128 na base 2. Então, vamos lá. Eu sei quanto que é isso. Então, log de 128 na base 2. Eu não sei qual é o valor disso, então vou chamar de x. Então, vamos lá. Como que eu faço? Vou transformar esse termo aqui para a base da minha potência. Então, vai ficar 2 elevado a x é igual a 128. Opa, perceberam que agora a gente transformou isso aqui numa equação exponencial, que a gente já viu numa outra videoaula? Beleza, né? Se eu fatorar o 128 por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 128 é igual a 2 elevado a 7. Perfeito. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Simplifico aqui. Então, x é igual a 7. Então, log de 128 na base 2 é igual a 7. Beleza? Então, vamos lá. Agora, no nosso segundo caso aqui, log de 9 na base raiz de 3. Eu não sei o resultado, eu vou dizer que é x. Então, vamos lá. Show de bola. Então, vai ficar raiz de 3 elevado a x é igual a 9. Lembra que a gente consegue transformar raiz quadrada ou raiz de qualquer tipo em uma potência? Aqui o meu expoente é 1 e aqui o meu índice é 2. Então, eu posso transformar isso para 3 elevado a 1 meio. Tudo isso elevado a x. E o 9, se a gente colocar em evidência, né? Ou, perdão, se a gente fatorar, vai ser 3 elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, olha só que beleza. Aqui a gente tem 3 elevado a x sobre 2 igual a 3 elevado a 2. Posso simplificar o 3 com 3. Então, a gente tem que x sobre 2 é igual a 2. X é igual a 2 vezes 2. X é igual a 4. Então, o resultado aqui é 4. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, para o nosso último exemplo. Log de 3 raiz de 3 na base 1 nono. Eu não sei o resultado disso, então eu vou chamar de x. Então, vai ficar 1 nono elevado a x é igual a 3, que multiplica raiz de 3. Então, vamos lá. Esse termo aqui, 1 nono elevado a x. 1 nono elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2, tudo isso elevado a x. Porque 9 é 3 ao quadrado. Só que como ele está no denominador,
eu posso simplesmente jogar ele para o numerador, trocando o sinal do expoente. E esse termo todo aqui, se vocês olharem, a gente tem o seguinte: 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 meio. Opa, olha só que beleza. Bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Como que eu faço para somar um número inteiro com fração? Eu faço MMC, né? Então, resolvendo isso aqui, a gente tem 3 elevado a 3 meios. Então, olha só. Esse cara pode multiplicar por esse aqui. Então, temos 3 elevado a menos 2x igual a 3 elevado a 3 meios. Simplifica aqui. Então, temos menos 2x igual a 3 meios. Multiplico por menos 1 para tirar esse sinal daqui. Então, vai ficar 2x é igual a 3 meios. Esse 2 está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Então, vai ficar x é igual a 3 quartos. Então, o valor de x aqui vai ser 3 quartos. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.